Olá, bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online, EBD Online, dia 7 de março de 2021. Nós estamos continuando o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Hoje trataremos as perguntas 174 até a 177 e com isso nós encerramos essa parte que trata dos sacramentos e tudo mais e entraremos na 178, então grave essa divisão. É até importante você dar uma olhada na divisão geral do catecismo para poder, na fase de memorização, até se encontrar mais fácil. E a partir da 178 nós estudaremos a oração. Então, sacramento nós encerraremos nesse estudo e próximo estudo veremos aí a oração, o melhor estudo que eu conheço sobre oração. Na sequência, na ocasião, nós utilizaremos, obviamente, vários autores, autoridades no assunto e no momento oportuno a gente compartilha a bibliografia. Mas hoje então, esse encerramento dos sacramentos e hoje à noite nós teremos a nossa Santa Ceia, então, momento para a gente crescer e já pôr em prática o aprendizado, se santificar. Vamos para o nosso estudo, vamos orar. Sejam todos bem-vindos aí, né? Todos bem-vindos à nossa EBD. Pedimos que você compartilhe desde já, né? Compartilhe conosco, seja dúvida, seja alguma colaboração, alguma opinião, sugestão, pelo chat ou pelo WhatsApp, enfim, enriqueça a nossa EBD com a tua participação. Quem é visitante, sinta-se à vontade, está convidado para estar conosco também no culto à noite. Vamos então começar com a oração e seguir com o nosso estudo. Louvamos-te, Senhor, por esse momento tão sublime, tão especial. Pedimos a tua bênção, pedimos que o Senhor nos conduza nesse estudo, em nome de Cristo Jesus, para o louvor do teu nome. Amém. O dever dos crentes, após receberem a Santa Ceia e as concordâncias e diferenças da ceia com o batismo. 7 de março, já dissemos. Pergunta 174. Pergunta diz: que se exige dos que recebem o sacramento da ceia do Senhor na ocasião de sua celebração? E a resposta é: exige-se dos que recebem o sacramento da ceia que durante a sua celebração esperem em Deus nessa ordenância com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observem os elementos e atos sacramentais, que atentamente discernam o corpo do Senhor e, cheios de amor, meditem na sua morte e sofrimentos, e assim sejam despertados a um exercício das suas graças, julgando-se a si mesmos e entristecendo-se pelo pecado, tendo fome e sede ardentes em Cristo, alimentando-se nele pela fé, recebendo da sua plenitude, confiando nos seus méritos, regozijando-se no seu amor, sendo gratos pela sua graça e renovando o pacto que fizeram com Deus e o amor que votaram a todos os crentes. Vendo alguns textos que fundamentam essa resposta, nós temos Hebreus 12, 28, que diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Aí você vê que é a primeira parte da resposta. O sacramento exige-se dos que recebem o sacramento da ceia que, durante a sua celebração, esperem em Deus nessa ordenância com toda a santa reverência e atenção. E o texto diz isso, né? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Esse é o princípio destacado aqui. O serviço a Deus deve ser com reverência, inclusive na ceia, qualquer serviço, né? No sacramento e daí por diante. Levítico 10:3, ainda nesse mesmo sentido: e falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles dias, naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou.
A segunda parte da resposta, que fala: e diligentemente observem os elementos e os atos sacramentais, nós temos Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue, o aspergiu sobre o povo e disse: eis que o sangue da aliança que o Senhor fez conosco a respeito de todas estas palavras. Mateus 26:28, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Da terceira parte da resposta, que fala de discernir o corpo, nós temos 1 Coríntios 11:29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Na quarta parte da resposta, que fala em ser despertado a um exercício de suas graças, nós temos 1 Coríntios 11:26, que diz: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Na quinta parte, que fala de julgar a si mesmos, 1 Coríntios 11:31 diz: porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sexta parte da resposta trata de se entristecer pelo pecado. Zacarias 12:10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Falando, obviamente, daqueles que reconhecem a sua desgraça e a total necessidade do Filho de Deus, Jesus Cristo. Apocalipse 22:17 é a sétima parte da resposta, que trata de ter fome ardente de Cristo. Fome e sede, ardentes. O Apocalipse diz assim: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Gálatas 2:20, falando de alimentar-se pela fé em Cristo. Diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. João 6:35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Confiando nos seus méritos, aliás, recebendo de sua plenitude. Parte da resposta que trata desse assunto, nós temos João 1:16, que diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Recebendo da sua plenitude é a parte da resposta. Colossenses 1:19. Então, como é que eu vou receber o sacramento da ceia do Senhor? Recebendo, entre outras coisas, recebendo da sua plenitude. E João 1:16 vai falar sobre isso. Colossenses 1:19 também, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Filipenses 3:9. Óbvio que cada questão dessa precisa depois, lá na frente, serem melhor trabalhadas. Porém, agora, por enquanto, dentro do objetivo, do propósito, para conhecermos introdutoriamente o assunto. Então, 1 Pedro 1:8, aliás, Filipenses 3:9, que é a 10ª parte da resposta, que fala em confiar nos méritos de Cristo. Eu não posso participar da ceia sem confiar nos méritos de Cristo. Então, o texto diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. 1 Pedro 1:8 é a 11ª parte da resposta, que diz: regozijar-se no seu amor. E aqui nós temos: a quem não vendo visto, mas no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Salmo 22:26 é a 12ª parte da resposta, que fala em receber o sacramento da ceia com gratidão, sendo grato. Sendo gratos pelo quê? Pela graça de Deus em Cristo. O texto diz aqui, no Salmo 22:26, os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor. Os que o buscam, viva para sempre o vosso coração. Jeremias 55, já estamos terminando, é a 13ª parte da resposta, que diz assim: e renovando o pacto que fizeram com Deus. E lá está escrito 55:5, de Jeremias: perguntarão pelo caminho de Sião, de rostos voltados para lá, e dirão: vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. E por último,
1 Coríntios 10, 17, que fala da 14ª parte da resposta, e o amor que votaram a todos os crentes. Então eu tenho que renovar o pacto feito a Deus e o amor ao crente. E 1 Coríntios 10, 17 diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. E Atos 2, 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito bem, essa foi a parte. A pergunta 174. 175 diz: qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor? Então, lá nós temos o que é exigido, agora qual é o dever? São questões diferentes, né? Então, o que é exigido de quem recebe? Nós vimos aqui. E agora, qual é o dever dos crentes depois de receberem o sacramento da ceia do Senhor? E a resposta é: o dever dos crentes depois de receberem este sacramento é de seriamente considerar como se portaram nele e com que proveito. Se foram vivificados e confortados, devem bendizer a Deus por isso, pedir a continuação do mesmo, vigiar contra a reincidência no pecado, cumprir os seus votos e animar-se a assistir frequentemente a esta ordenância. Se não acharem, porém, nenhum benefício, deverão refletir novamente e com mais cuidado na sua preparação para esta ordenância e no comportamento que tiveram na ocasião, podendo em uma e outra coisa apoiar-se em Deus e em sua consciência, esperando com o tempo o fruto da sua participação. Se perceberem, porém, que nessas coisas foram remissos, deverão humilhar-se e para o futuro assistir a essa ordenância com mais cuidado e diligência. Tem vários textos, eu não vou ler todos, mas só para... Eu sei que você tem aí o Catecismo Maior, que é o nosso instrumento, você tem os textos já transcritos, mas nós vamos conferir alguns e depois seguir com o estudo. Diz assim em Salmo 73, 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Essa é a primeira parte da resposta que trata que deve receber o sacramento e seriamente considerar como se portaram nele e com que proveito. Então o Salmo vai dizer, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mas tem um outro texto, em 1 Coríntios 11, 17 e depois versos 30 e 31, oportuno para aqui, que já faz um alerta quanto à negligência nesse momento da participação da ceia. O texto diz assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, muitos que estão doentes, que estão fracos e que dormem. A razão é justamente a maneira como trataram a ceia do Senhor. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que no encerrar desse estudo nós tenhamos um outro comportamento, um outro relacionamento com a ceia do Senhor. Muita gente que trata como coisa sem importância, é porque não entenderam ainda o sentido, ou então não é convertido, e nós temos sérias questões para tratar aí, porque é uma questão muito séria, muito grave. Atos 2, 42, 46 e 47, a primeira parte nós já lemos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a segunda parte da resposta que diz, se foram vivificados e confortáveis, devem bendizer a Deus por isso. E pedir a sua continuação, etc. Salmo 36, 10. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Aí a quarta parte diz,
vigiar contra a reincidência do pecado. Nós temos 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou então Romanos 11, 20. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé estás firme, não te ensoberbeças, mas teme. Quinta parte, cumprir os seus votos. Nós temos Salmo 50, 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Sexta parte, animar-se e assistir frequentemente a esta ordenância. Nós temos 1 Coríntios 11, 25 e 26. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. A igreja é missionária por natureza. Se a igreja só respirar, ela é missionária pela própria natureza dela. E aí o partir do pão é anunciar Cristo. Aqui eu já dei uma dica para o que o pai deve fazer com os filhos desde o colo, né? Desde o bebê no ventre. Deve estar falando sobre cada parte do culto e ajudando-a a participar desde a mais tenra idade. Ela não precisa chegar a 5 anos de idade para começar a respeitar o culto e respeitar a ceia do Senhor, entender e tudo mais. As crianças faziam isso na antiga aliança. E, aliás, é uma perda muito grande. Não tem essa de, depende da linguagem para a idade. Não, isso não existe na Bíblia, né? Não é um argumento bíblico. É claro que tem a questão de que, dependendo do assunto, o alimento sólido é para alguém já mais amadurecido. Mas essa é outra questão. Não tem nada a ver com a criança ser retirada do culto porque não entende. Até porque o fundamento bíblico não é que a criança no culto é por causa de entendimento, né? É por outra razão, é porque é ordem do Senhor, é porque Deus quer toda a família adorando a Deus, é porque o culto é para a família toda inteira, sem separação, e a criança não é menos capaz do que um adulto para entender, e mesmo que não entenda, porque nem tudo ninguém entende, exatamente, nem tudo ninguém entende, quem é que entende Deus? Adoração tem a ver com coisas compreensíveis e coisas que nós compreendemos que não temos a capacidade de esgotar, esse é o sentido. Então, eu me relaciono com Deus no culto, e não sozinho, não individualmente, nem só adulto, porque se fosse pelo entendimento, até o incrédulo não poderia participar, porque não entende, né? Mas, enfim, então, eu fiz uma digressão aqui. Esse tema família sempre ou criação de filhos sempre mexe comigo, né? Mas nós vamos... Assim, aí eu estava falando que os pais devem, então, fazer esse esforço, ter esse exercício de sempre estar ali aproveitando cada momento, desde a mais tenra idade, não perder. Porque se você quer ter filhos fortes na fé, você tem que preparar desde cedo. O espinho para furar, ele começa de cedo. Ele não começa a furar e a ser preparado para furar quando já está velho, quando já está adulto. Não, aí começa de cedo. Alguém chegou e me colocou assim, mas você vai... não se fala tudo com uma criança, então como é que você vai tratar determinadas coisas no culto com a criança estando lá? Primeiro que a criança ela tem a sua estrutura para entender, então tem coisas que ela não vai entender dependendo da linguagem. Segundo que você tem um processo de preparação para que a criança seja introduzida num determinado tema. E os pais vão fazer esse exercício. Então, os pais vão fazer esse exercício, vamos dizer que o pregador, o pastor, o ministro do evangelho, que está ali ministrando a ceia, está falando sobre a morte de Cristo por causa das nossas culpas. Ele está falando que ele é o Cordeiro de Deus, ele está explicando todo o sacrifício lá, e no contexto da santidade de Deus, do seu juízo. Eu estou falando da Páscoa, portanto. Aquele sangue, aquela coisa toda, aquela carnificina, para falar de amor. Olha só, de falar de perdão. Os pais vão ali exercitando isso com a criança e ajudando ela a já ir sendo introduzida para que ela mesma, num determinado momento, comece a ser treinada a fazer as perguntas
Esse é um detalhe para se fazer, uma orientação, então, para orientar as crianças nesse sentido. Então, vamos lá, tem bastante texto aqui, mas nós vamos seguir. O que nós temos aqui? O compromisso do crente para com a ceia do Senhor. Qual deve ser o compromisso do crente para com a ceia do Senhor? Nós temos que o compromisso do crente para com a ceia do Senhor acaba após a ministração do sacramento. Esse compromisso acaba. Alguns entendem que participei da ceia, já não tem mais nenhum compromisso. Então, a resposta é não. Como a ceia do Senhor visa a trazer proveito espiritual verdadeiro aos crentes, eles têm o dever de avaliar com seriedade de que modo tem se conduzido antes e durante a celebração do sacramento e que benefícios tem oferido dele. Descartar o assunto de nossas mentes já no encerramento da cerimônia da Santa Ceia seria perder parte do proveito espiritual que deveríamos receber do sacramento. Então, mesmo depois do sacramento, muita atenção a isso, né? Aos benefícios espirituais. Agora, o benefício espiritual da ceia do Senhor. O benefício espiritual da ceia sempre ocorre no momento em que se recebe o sacramento ou ocorre imediatamente depois disso? Não, claro que não. Embora seja absolutamente verdade que a maioria dos crentes prova conscientemente desse benefício durante e imediatamente após a celebração da Santa Ceia, esse não é sempre nem necessariamente o caso. Deus, em sua sabedoria, algumas vezes detém a bênção ou a sua consciência da bênção por algum tempo. Semelhantemente ao caso do batismo, os benefícios da ceia do Senhor não estão associados nem limitados ao instante da sua ministração. Então, aqui destaca a consciência porque nós vimos nas perguntas anteriores que uma das perguntas está que uma coisa é Deus abençoar, outra coisa é a minha consciência perceber Deus me abençoando. São coisas diferentes e dependendo de como eu esteja em amadurecimento de fé, em espiritualidade, eu posso não sentir, não perceber a bênção de Deus sobre mim. Então tem que ter essa distinção. Quando vivenciar tal bênção? Quando se prova ou vivencia tal bênção, que atitudes o crente deve produzir? Aliás, a bênção deve produzir no comungante. Primeiro, atitude de gratidão. Se eu fui abençoado, se Deus me abençoou, a primeira atitude é de gratidão. Segundo, desejo piedoso de que a bênção seja perene. Eu devo desejar isso. Terceiro, cuidadosa rejeição do orgulho ou da autoconfiança, que podem acarretar uma recaída no pecado. Tenho que ter cuidado com o meu orgulho, a minha autoconfiança. Quarto, intenção sincera de pagar os votos a Deus. Eu tenho que ter essa disposição sincera. Posso até não fazer como deveria, pode acontecer, acontece, nós somos imperfeitos, mas eu tenho que forçar, eu tenho que insistir. Cuidado para o diabo não distorcer esse entendimento para a sua mente, para a minha mente. E cuidado para a nossa mente também não fazer essa distorção. Com isso, nós temos pecado, não significa que exista uma fundamentação bíblica, um incentivo bíblico para que você viva no pecado. Pode pecar à vontade, que Deus te compreende. Ele sabe que todo mundo é pecador. Nem existe um sentido na Bíblia Deus colocando todo pecador no mesmo pacote, como se dizendo bem assim, crente e não crente é tudo a mesma coisa. Não é. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ainda ser inimigo de Deus. Agora, todos nós somos pecadores? Somos. Então, mas qual é a diferença então? Esse é outro assunto, mas quem é crente é governado por Cristo. Quem não é, não é. Então, há uma diferença radical nisso. Agora, eu sou um homem sujeito às mesmas paixões. Então, eu tenho que ter cuidado para que o meu orgulho não me faça
cair e ter intenção sincera de pagar os votos a Deus. E aí renovar. E nós vamos perceber que à medida que nós avançamos, nos aproximamos de Deus, que nós renovamos nossos votos, realmente Deus vai nos santificando e nos fazendo crescer, amadurecer, fortalecer. E quando nós olhamos para trás, percebemos que já no Senhor, na graça de Cristo, não por causa da nossa própria força, nós temos avançado. E o coração de todo o verdadeiro crente, ele deseja um dia não fazer mais parte desse mundo caído, pecado. Esse é o desejo, por exemplo, de estar com Cristo para sempre. É que esse corpo humilhante, que ainda peca, inclusive, e que age contra o próprio Salvador, mesmo alguém salvo, ele não vai ser mais assim. Ele não vai pecar mais. E a pessoa vai desejar isso cada vez mais. 1, 2, 3, 4, 5. O desejo de participar sempre da ceia do Senhor. É preciso resguardar-se sempre e com especial cuidado do pecado de orgulho e presunção espirituais. O crente que provou e vivenciou bênçãos espirituais e dela auferiu benefícios, corre sempre o risco de se tornar presunçoso e passar a confiar em si mesmo, não em Cristo. Se isso não for zelosamente evitado, resultará numa humilhante queda em pecado. E aqui eu me preocupo com quem está há muito tempo, ainda que justificado, isolado, mas isolado, sem participar da ceia do Senhor, etc., evitando aí a contaminação. A gente entende tudo mais, mas a ceia do Senhor, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, sem participar é algo preocupante, muito preocupante. Então, não podemos ter esse entendimento de que nós não precisamos da ceia, nós precisamos, temos que dar um jeito de participar, agora, participar corretamente da ceia do Senhor, né? E quando o crente não frui do benefício da ceia do Senhor, o que deve fazer o crente quando não frui do benefício da ceia do Senhor imediatamente? O que é que ele deve fazer? Se ele entender que foi por sua própria culpa, que não experimentou nenhum benefício espiritual, deve, portanto, reconsiderar a sua preparação para o sacramento e a conduta nele. Se concluir que foi omício numa dessas coisas, deve se humilhar e procurar no futuro participar do sacramento com mais cuidado e empenho. Isso quer dizer que deixar de se preparar adequadamente para participar da ceia do Senhor ou participar desse sacramento de modo impróprio são pecados. E como quaisquer outros pecados, devem ser alvo de arrependimento. E, por último aqui, e se o crente não tem consciência do benefício recebido? Que atitude deve ter esse crente que não tem consciência do benefício recebido da Santa Ceia e não acha que isso decorra de suas próprias faltas? Esse crente deve aguardar o fruto dessa participação no tempo apropriado, isto é, a sua atitude para com Deus quanto a isso deve ser uma atitude de fé, esperando confiantemente uma bênção, e de paciência, aguardando a sua concessão, se for essa a santa vontade de Deus. Há na Bíblia muitos exemplos de santos que tiveram as suas bênçãos adiadas, ou para que a fé deles fosse desenvolvida, ou por algum propósito secreto de Deus. A impaciência é sempre contrária à fé. 176 pergunta: em que concordam os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? E a resposta: os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor concordam em ser Deus o autor de ambos, em ser Cristo e os seus benefícios a parte espiritual de ambos, em ambos serem selos do mesmo pacto, em não deverem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho e em deverem ser continuados na Igreja de Cristo até a segunda vinda. Nós temos alguns textos aqui, por exemplo, Mateus 28, 19, que é a primeira parte da resposta, que fala de Deus ser o autor de ambos. Diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 1 Coríntios 11, 23, também no mesmo tema, diz assim: porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. A segunda parte da resposta fala em ser Cristo e os seus benefícios à parte espiritual de ambos. E o texto é Romanos 6, 3 e 4.
Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 1 Coríntios 10:16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sobre ambos serem do mesmo pacto. Nós temos Colossenses 2:11-12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Mateus 26, versos 27 e 28. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Quarta parte da resposta diz: em que não devem ser administrados senão pelos ministros do Evangelho. E aqui nós temos 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Mateus 28:19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa autoridade aqui não é todo mundo, não é qualquer pessoa. Não que ministros sejam melhores no sentido de em si mesmo terem qualquer capacidade superior aos outros, mas é Deus que escolhe. Deus que escolhe, ele escolheu que fossem homens, e não todos os homens também. Então não pode ser mulher, e tem que ser homem escolhido por Deus, não todos os homens, e tem um processo bíblico de devida observação dessa escolha. 1 Coríntios 11:26 vai tratar da última parte da resposta, que diz: e que devem ser continuados na Igreja de Cristo até a sua segunda vinda. É nisso que, nessas partes nessa resposta toda, né, que nós vimos, em que concordam o sacramento do batismo da ceia. Então, 1 Coríntios 11:26 diz: porque todas as vezes que comeis o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E a pergunta 177, vamos ver aqui. Em que diferem os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor? Então, nós vimos a concordância, agora nós vamos ver a diferença. E a resposta é: o sacramento do batismo e da ceia do Senhor diferem em dever o batismo ser administrado uma só vez, com água, para ser sinal e selo da nossa união com Cristo, e administrado também às crianças. Enquanto que a ceia do Senhor deve ser celebrada frequentemente com os elementos de pão e vinho para representar e mostrar Cristo como o alimento espiritual para a alma e para confirmar a nossa permanência e crescimento em Cristo, e isso apenas para aqueles que têm idade e condições de se examinarem a si mesmos. Então, já tem essa diferença. E é aqui que muitos confundem, né? Nós vemos igrejas que confundem o batismo com a ceia, pelo menos o entendimento, né? E acham que crianças só devem ser batizadas, pessoas só devem ser batizadas na fase adulta. E você vê que a harmonia do entendimento desses sacramentos, começando onde eles começam, no Antigo Testamento, a harmonia não continua. Ora, a teologia tem que dar uma arranjada, e não é o caso quando você olha corretamente, fielmente para a Bíblia. Com isso eu não estou dizendo que é a minha observação, né? Estou falando do que a Bíblia realmente ensina, não tem outra forma. Então, nós temos também vários outros textos aqui. Vou ler alguns. Mateus 3:11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Gálatas 3:27. Porque quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Tito 3:5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavagem regenerador e renovador do Espírito Santo.
Atos 2, 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. 1 Coríntios 7,14, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. 1 Coríntios 11,26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer dele, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E por último, 1 Coríntios 10,16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Vamos para o estudo. Pontos de concordância e pontos de... primeiro só os pontos de concordância entre o batismo e a ceia do Senhor. Quantos pontos nós temos de concordância? Entre o batismo e a ceia do Senhor. São 5. Lembre bem, são 5. Nós vamos ver esses 5. Primeiro, o autor de ambos os sacramentos é Deus. E aqui no estudo, nós vemos que poderia ter acrescentado que os sacramentos foram instituídos pelo Senhor Jesus Cristo durante a sua vida na terra. Mas esse é o ponto, né? O autor é Deus, o trino Deus. O autor é Deus. Segundo a concordância, segundo ponto, a parte espiritual de ambos os sacramentos é Cristo e seus benefícios, isto é, Cristo e a sua redenção são representados, selados e aplicados pelo batismo e a ceia do Senhor. Terceiro, ambos os sacramentos são selos de um mesmo pacto divino, o pacto da graça, que possibilita a salvação dos eleitos de Deus. Quarto, como ordenanças da Igreja visível, ambos os sacramentos devem ser ministrados apenas pelos ministros do Evangelho a quem foram confiados os mistérios de Deus. Quinto, ambos os sacramentos são de natureza permanente, continuarão na Igreja até a segunda vinda de Cristo no último dia. Esses pontos comuns evidenciam que o batismo e a ceia concordam naqueles aspectos que os tornam em sacramentos. Aquilo que os constitui em sacramentos, eles têm em comum. O que não é o caso de que outras igrejas colocam como um sacramento, como o catolicismo romano, que coloca o casamento, e você vê que esses pontos não concordam. Diferenças entre a parte material externa dos sacramentos. Que diferenças há quanto à parte material externa dos dois sacramentos? E a resposta é: enquanto o elemento material do batismo é a água, os elementos materiais da ceia do Senhor são o pão e o vinho. Diferenças entre o sacramento quanto à realidade espiritual. Qual é a diferença? Embora a realidade espiritual simbolizada e selada pelos dois sacramentos seja basicamente a mesma, isto é, Cristo e a sua redenção e benefícios, eles diferem em que, ao passo que o batismo é sinal e selo do começo da vida cristã, o novo nascimento pelo Espírito Santo, a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e a união com Cristo, a ceia do Senhor é sinal e selo da continuação da vida cristã, o alimentar-se de Cristo para a nutrição espiritual e o crescimento em graça. Um sacramento é sinal e selo do nascimento espiritual, o outro é sinal e selo de crescimento espiritual, ambos tendo por base a redenção proporcionada por Cristo. Por que o batismo deve ser aplicado uma única vez? Isso se deve às realidades espirituais simbolizadas e seladas pelos dois sacramentos. O batismo é o sinal e selo do nascimento espiritual. Assim como só se pode ter um único nascimento natural neste mundo, da mesma maneira, só se pode nascer de novo pelo Espírito Santo uma única vez. Como o batismo é sinal e selo disso, a pessoa só pode ser batizada uma única vez. A ceia do Senhor, por outro lado, é sinal e selo do crescimento espiritual pela fé em Cristo. Ao passo que o nascimento é um evento, o crescimento é um processo decorrente do exercício da fé. Alguns alegam que, por essa mesma razão, o batismo também deveria ser impedido às crianças, pois são incapazes de fé e autoexame. Em resposta a esse argumento, deve-se dizer que o batismo é a contraparte neotestamentária da circuncisão e que no Velho Testamento as crianças eram circuncidadas por ordem de Deus, mesmo sendo incapazes de fé e autoexame. Portanto,
se a incapacidade de exercitarem a fé não as impediu de serem circuncidadas sob o Velho Testamento, não se deveria impedi-las de ser batizadas sob o Novo Testamento. É evidentemente apropriado que as criancinhas recebam o sacramento que é selo e sinal do nascimento espiritual, que ocorre antes e é a fonte da fé e da obediência conscientes, embora lhes seja evidentemente impróprio receber o sacramento que é sinal e selo da alimentação em Cristo para o crescimento espiritual, que é subsequente à fé e depende do seu exercício consciente. A alegação de que quem pratica o batismo infantil deveria também permitir a comunhão infantil não tem o menor peso, uma vez que fecha os olhos às diferenças entre as realidades espirituais simbolizadas e seladas pelos dois sacramentos. Nós precisamos, então, para esse ponto, investir no correto conhecimento das Escrituras, né? Senão a gente tem um problema muito sério. Como aplicação, nós temos, primeiro, separe um tempo antes do culto para se preparar para a ceia. Hoje nós teremos ceia, então prepare um momento para se preparar da ceia, para se preparar para a ceia do Senhor. Tem um momento em casa, assim que chegar na igreja, chegue mais cedo, já reserve um momento para orar, para ler a palavra. Você que for para a igreja, não fique perturbando o outro falando, não pode ficar falando ali, né? Cuidado com isso, não fale, não perturbe, não atrapalhe o momento. O culto não é quando o pastor começa a falar, o culto já está antes ali. Você tem que ir para a igreja para cultuar. Você encontrou alguém, depois do culto você vai falar com ele, você senta, a não ser que seja uma coisa necessária, mas você senta, vai se preparar. Depois a gente diz que não tem tempo para orar, mas a gente joga os tempos que Deus reserva, né? E a orientação é essa. Eu cheguei para a igreja, eu vou orar, né? Eu vou ter aquele momento. Às vezes o diácono está lá cuidando, no caso se é dia da ceia, ele chega mais cedo, vai preparar a ceia, os diáconos têm essa obrigação, mas às vezes eles já chegaram mais cedo, já se reservaram, já oraram, já foram preparar a ceia. Então, cada um vai ter o seu momento, mas você chega, você já prepara o seu coração, a sua mente, separando esse tempo antes do culto para a oração. Já desde casa fazendo isso, né? Segundo, observe e elimine aquilo que impede sua maior comunhão com Cristo ao participar da ceia. O que é que impede a sua maior comunhão com Cristo? Observe, considere e elimine isso, para que você não continue participando, mas sem experimentar as bênçãos espirituais. Terceiro, conheça profundamente o sentido bíblico dos sacramentos. Revise o estudo que nós tivemos. Volte mais vezes, leia os textos, confira, né? Se aprofunde, ouça outros expositores da palavra de Deus, leia mais sobre o assunto, mas conheça profundamente. Não perca tempo. Remir o tempo é economizar. Economize tempo. A Bíblia fala, né? Devemos remir o tempo porque os dias são maus. Economize esse tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Pais, né? Aproveite todo o tempo. Já ensina para a criança na igreja ali. Esteja com ela. Já ensina em casa, durante a semana. Aproveita os momentos para falar da ceia do Senhor, do sacramento, né, do batismo e tudo mais, para que ela já saiba o que ela é, qual é a sua identidade, porque ela é povo de Deus. Por último, nós falamos semana passada e vamos repetir, seja exemplo de zelo pela Santa Ceia, para as crianças especialmente. Não faz o menor sentido, na verdade é um prejuízo muito grande, é uma vergonha chegarmos na ceia do Senhor e, como adultos, e passarmos a mensagem, o ensino para a criança de que a ceia não vale apenas ser profundamente respeitada, reverenciada, que eu posso faltar quando eu quiser, eu vou se eu quiser, eu vou vestido do jeito que eu quiser, eu me comporto do jeito que eu quiser. A ceia, para mim, é algo sem valor. Não faz isso. A criança vai aprender. Então, seja um exemplo de
profundo amor e respeito por Cristo, por Deus e por sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Assim nós encerramos o sacramento. Pensamento de hoje, nós deixamos um texto bíblico, 1 Coríntios 11, 29. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se tiver alguma pergunta, alguma contribuição, compartilhe aqui no chat ou no WhatsApp. Será um prazer. Vai enriquecer a nossa EBD. Deus abençoe. Ótimo domingo, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por esses sacramentos, pelo ensino do Senhor, por Tua palavra. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos faça ser mais diligentes, mais humildes, mais dependentes de Cristo. Não sejamos orgulhosos, que não venhamos a cair frequentemente em pecados, não venhamos a negligenciar, ó Pai, a participação desses atos tão santos, consagrados pelo Senhor. Que não venhamos a confundi-los também, achando que o poder abençoador está no símbolo, está nas coisas que representam Cristo, sua graça, sua redenção. Conforme aprendemos, na verdade, as bênçãos são espirituais, são em Cristo, e todas elas pela bênção maior, que é o próprio Cristo, e que nós venhamos a entender esse discernimento, essa diferença com muita clareza e nos relacionar corretamente com os sacramentos pela nossa relação real e verdadeira diária com o nosso Salvador. Ajude-nos nisso, papai. Abençoe-nos neste dia, abençoe-nos nos demais dias da nossa vida, em fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Bem, tenham todos um ótimo domingo. Deus os abençoe.